O que acontece quando você para de duvidar da sua própria força? Existe um momento em que tudo começa a mudar. E quase ninguém percebe quando ele chega. Não tem aviso. Não tem sinal claro. Não tem ninguém te dizendo, agora é a hora. Mas ele acontece. Silenciosamente. E deixa eu te perguntar algo. Você já sentiu que estava muito perto de algo maior, mas não avançou? Como se existisse uma versão sua, mais confiante, mais decidida, mais ousada, mas que nunca entra em ação? Talvez você já tenha vivido isso. Você abre o celular, começa a escrever uma mensagem importante, talvez uma proposta, um contato, uma oportunidade, e para. Apaga tudo e pensa, depois eu faço isso. Ou então, você tem uma ideia que faz sentido, uma ideia que poderia mudar alguma coisa, mas em poucos segundos vem um pensamento. Isso não vai dar certo. E antes mesmo de testar, você desiste. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas decisões você adiou? Quantas oportunidades você ignorou? Quantas vezes você recuou sem nem tentar? E o mais curioso é que, na maioria dessas vezes, não foi falta de capacidade, não foi falta de inteligência, não foi falta de oportunidade. Foi algo muito mais silencioso. Dúvida. Uma dúvida que não grita, mas que aparece em forma de lógica, em forma de cautela, em forma de talvez não seja o momento. E sem perceber, você começa a viver abaixo do seu potencial. Não porque você não pode mais, mas porque você começou a acreditar menos. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. A sua vida não é definida apenas pelo que você faz, mas principalmente pelo que você deixa de fazer, pelas decisões que você adia, pelas oportunidades que você ignora, pelas ações que você evita. E tudo isso, quase sempre, tem a mesma origem: dúvida sobre si mesmo. Mas agora, eu quero te mostrar algo diferente. O que acontece quando você para de duvidar da sua própria força? Não quando você se sente pronto, não quando você tem certeza, mas quando você decide agir mesmo sem isso. Porque existe um momento em que essa mudança começa. E quando ela começa, tudo muda. Experiências reais da dúvida. A dúvida não grita, ela sussurra. Ela aparece em situações comuns, como quando você vê uma oportunidade de trabalho melhor e pensa, será que eu dou conta? Ou quando você quer começar algo novo, um negócio, um projeto, um canal, e sua mente responde, já tem gente melhor fazendo isso. Ou até em coisas simples, como falar em uma reunião. Você tem uma ideia, você sabe que faz sentido, mas você fica em silêncio. E depois alguém fala algo parecido e todos concordam. E naquele momento você sente, eu poderia ter falado. Isso acontece o tempo todo, na carreira, nos relacionamentos, nas decisões financeiras. A dúvida não destrói sua vida de uma vez, ela vai diminuindo sua presença aos poucos. Como a dúvida se instala? Ninguém nasce duvidando de si, isso é aprendido, em pequenos momentos, quase imperceptíveis. Quando você tentou algo e foi criticado, quando você errou e foi julgado, quando você ouviu, isso não é para você. Esses momentos parecem pequenos, mas não são, porque a mente registra isso como padrão, e anos depois, em uma situação completamente diferente, essa memória aparece. Você nem lembra de onde veio, mas sente o efeito, e aí você começa a se limitar sem perceber. O custo na vida real. Agora vamos trazer isso para a prática. Imagine duas pessoas com a mesma oportunidade, um novo projeto, um investimento, uma mudança de carreira. A primeira pensa, pode ser difícil, mas eu vou tentar. A segunda pensa, e se der errado? A diferença parece pequena,
mas o resultado não é. A primeira ganha experiência, aprende, ajusta e evolui. A segunda continua no mesmo lugar. Agora multiplica isso por anos. Pequenas decisões, pequenas dúvidas, pequenos recuos. Isso constrói destinos completamente diferentes. O momento da virada. Mas existe um momento em que algo muda, e normalmente é um momento simples, quase invisível. Pode ser quando você decide falar, mesmo inseguro. Pode ser quando você começa algo sem saber exatamente como. Pode ser quando você para de esperar aprovação e age. E no começo, nada parece diferente, mas dentro de você, algo muda. Você percebe, eu consegui agir mesmo com dúvida. Agora, você começa a entender o verdadeiro significado de prosperidade ativada. Não é mágica, não é sorte, não é algo externo, é um estado interno. Quando você para de duvidar, você age mais, se expõe mais, aprende mais rápido, aproveita mais oportunidades. E isso cria um efeito acumulativo. Pequenas ações gerando pequenos resultados, que com o tempo se tornam grandes mudanças. A partir daqui, a regra muda, mas não do jeito que você imagina. Você não se torna alguém sem medo. Você não elimina a dúvida. Você não passa a ter certeza de tudo. Você simplesmente para de deixar isso decidir por você. E isso é muito diferente. Antes, a dúvida vinha e você parava. Agora, a dúvida vem e você continua. E essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a sua trajetória, porque você começa a viver experiências que antes não vivia. Você começa a testar coisas que antes evitava. Você começa a se expor de formas que antes pareciam impossíveis. E no início é desconfortável. Você sente que está fora do lugar, sente que ainda não está pronto, sente que poderia fazer melhor. Mas mesmo assim, você segue. E aqui acontece algo muito importante. Você começa a construir confiança real. Não aquela confiança baseada em pensamento positivo, mas aquela que vem da experiência, da ação, do eu fui lá e fiz. E cada vez que você age, mesmo com dúvida, você envia um sinal para sua mente. Eu não preciso estar pronto para começar. E isso reprograma você. Agora pensa nisso na prática. Você começa a falar mais. Você começa a decidir mais rápido. Você começa a não adiar tanto. E o mais interessante é que as pessoas começam a perceber. Elas não sabem exatamente o que mudou, mas sentem mais presença, mais firmeza, mais clareza. E isso abre portas. Mas não porque o mundo mudou, e sim porque você mudou a forma como se posiciona dentro dele. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas nunca chega, porque elas continuam esperando se sentir prontas. Mas você não espera mais. Você age e deixa o processo te transformar. Talvez a sua vida nunca tenha estado realmente bloqueada. Talvez o que estava bloqueado era a forma como você se via. Porque durante muito tempo, você aprendeu a duvidar antes de tentar, a recuar antes de avançar, a pensar demais e agir de menos. E isso parece normal, porque todo mundo faz isso. Mas o fato de ser comum não significa que seja certo. Agora pensa comigo, de forma honesta. Quantas oportunidades passaram pela sua frente e você não pegou? Quantas ideias você teve e nunca executou? Quantas vezes você sentiu que poderia mais, mas não fez nada com isso? Não por falta de capacidade, mas por falta de confiança. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa eliminar a dúvida para mudar de vida. Você só precisa parar de obedecer a ela automaticamente. Porque no momento em que você faz isso,
você cria uma ruptura com o padrão antigo. E essa ruptura, mesmo pequena, começa a mudar a direção da sua vida. E mudar a direção é muito mais poderoso do que tentar mudar tudo de uma vez, porque direção define destino. Agora imagina isso acontecendo todos os dias. Pequenas escolhas diferentes, pequenas ações diferentes, pequenas decisões mais corajosas. Isso se acumula e chega um momento em que você olha para trás e percebe algo que antes parecia impossível. Você já não é mais a mesma pessoa. E não foi porque algo mágico aconteceu, foi porque você começou a agir, mesmo sem ter certeza. E isso ativa algo poderoso: prosperidade, não só financeira, mas mental, emocional, comportamental. Porque prosperidade não começa fora, ela começa dentro. Agora me diz, com sinceridade, você vai continuar esperando o momento perfeito? Ou vai começar a agir, mesmo sem ele existir? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui você não recebe só motivação, você desenvolve consciência. E quando você desenvolve consciência, você começa a ver o que antes estava invisível. E quando você vê, você não consegue mais voltar a viver no automático. E é aí que tudo muda.